feliz sábado, que todos sejam bem-vindos para mais uma recapitulação da lição. Essa semana a gente estudou amor e ação. E que o Senhor Deus venha estar no lar de cada pessoa que está assistindo. E para iniciar, vamos cantar com alegria e entusiasmo o hino 324, Mãos. Um feliz sábado a todos os irmãos, e para dar início à lição da nossa escola sabatina, nós vamos dirigir a Deus uma oração. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós somos gratos a Ti pelas horas sagradas do Santo Sábado da criação divina. Nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a Tua paz por intermédio do Seu Santo Espírito, e que o Espírito Santo ilumine essa escola sabatina de hoje. Que possamos refletir, compreender, entender, e sempre será uma bênção espiritual na nossa vida. Nós damos graças ao Senhor por tudo e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado, irmãos, que a paz do Senhor estejam com todos. O título do nosso informativo mundial nesta manhã é Um Livro e uma Escola.
nos conta o testemunho de Tatiana. Ela lecionava na escola de Todosk, no Kirguistão. E um dia após o trabalho, indo para casa, ela parou num sebo e comprou alguns livros. A vendedora lhe deu de presente O Grande Conflito. E ela levou para casa, gostou muito, ficou folheando, lendo e percebeu que na última página tinha o nome do Sr. Pavel Moscou. E o endereço dele era o mesmo da sua casa, da sua residência. Eles moravam no mesmo prédio. Outro dia ela foi lá, tocou na porta deles e ela descobriu que quem morava ali era a Arina Moscou, sua colega de trabalho, que também era professora na escola adventista. Essa escola foi construída graças às nossas ofertas que foram enviadas há 3 anos atrás para esta cidade, no Kirguistão. Tatiana e Arina se tornaram grandes amigas. Arina convidou Tatiana para assistir a classes bíblicas na sua casa, junto com seu esposo, Pavel. Pavel e Arina deram estudos bíblicos para Tatiana. E ela gostou tanto que cedeu o seu lar também para que pudessem ser ministrados os estudos ali na sua casa. Seu filho Andrei também começou a participar e gostaram muito. Arina e Pavel começaram a orar por eles e eles sentiram um forte desejo de ir para a igreja. No primeiro sábado foram muito bem recebidos e acolhidos e se sentiram tão felizes que continuaram indo à igreja, recebendo os estudos e se batizaram. No ano de 2019, no mês de abril, eles foram batizados, Tatiana e seu filho Andrei. Eles ficam muito felizes em poder compartilhar o testemunho deles com vocês e querem pedir também que não se esqueçam das ofertas no 13º. Neste trimestre, as nossas ofertas vão para a Ásia Europeia, a região onde fica o Kirguistão. E eles pedem essas ofertas para construir novas escolas ali. Agradeço muito e desejo um feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos, e o título da lição dessa semana é Amor em Ação. E o verso para memorizar é: se abrir os corações aos famintos, socorrer os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Isaías 58:10. A parte de sábado vem contando a história de um líder de sinagoga e sua esposa, que receberam telefonemas ameaçadores. Eles descobriram que quem fazia as ligações era um líder de um grupo terrorista. Em vez de denunciá-lo à polícia, fizeram uma deliciosa refeição e levaram a ele. Ele ficou perplexo de tanto amor daquele casal. Seu ódio se desfez diante do amor. Eles continuaram visitando e a amizade entre eles cresceram. E o terrorista até pensou em se tornar um judeu. Não é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em suas casas os pobres
e os desabrigados, visitam os que encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante. Nesta semana estudaremos mais sobre este importante princípio espiritual conforme descrito pelo profeta Isaías. Bom dia, queridos irmãos, um feliz sábado a todos. A lição de domingo vem nos falando comprar de graça. Em Isaías, capítulo 55, versos 1, nos diz o seguinte: todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E que vem nos dizendo como que hoje, irmãos, nós podemos comprar alguma coisa sem ter dinheiro. Isso é humanamente impossível, né? Mas para Deus foi possível. Ele nos comprou, irmãos, nos resgatou sem nós termos que pagar nada. É isso que Isaías está nos dizendo. É a mesma coisa hoje nós pegarmos e enchermos o nosso carro de comida, bebida, vestuário, calçado e sairmos na rua clamando assim: por favor, venham. Você principalmente que não tem dinheiro, você que não tem dinheiro nenhum, venha comprar, venha para coisas para você comer, para você beber, para você vestir, para você calçar, né? Aí as pessoas, o que elas vão fazer? Elas não vão entender como, se eu não tenho dinheiro eu posso ir lá comprar. Mas foi isso que Deus fez por nós, irmãos. Ele nos resgatou, Ele dá o perdão dos nossos pecados de graça. Nós não pagamos nada, mas para Deus, irmãos, ao ver o seu filho morrer na cruz da forma como ele morreu, o preço foi muito alto. Para Jesus, então, irmãos, para salvar a humanidade, Ele quer que todos se salvem, não quer que nenhum se percam. Foi muito alto também o preço que Ele pagou para nós. Hoje nós podemos falar que a salvação é de graça, mas para Cristo Jesus, irmãos, não foi de graça, né? Nós vemos também aqui que em 1 Pedro 18 e 19, né, foi nos perguntando assim, qual foi o preço da nossa salvação, né? O preço da nossa salvação foi o que, irmãos? O precioso sangue do Cordeiro de Deus, que foi Jesus Cristo, né? O sangue dele foi o preço do nosso resgate, da nossa salvação e do perdão dos nossos pecados. E em Efésios também vem nos falando que a salvação não vem pelas obras, a salvação é um dom de Deus, é de graça. Nós temos a salvação pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele fez por nós na cruz. Então, irmãos, a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça que Jesus fez por nós. Não tem outro caminho, não tem outro método de nós sermos salvos e termos o perdão dos nossos pecados, né? Somente Cristo Jesus, através do sacrifício que Ele fez por nós na cruz, nós temos o direito à salvação, a uma vida eterna. Mas para Cristo Jesus o preço foi alto, irmãos. Para nós podemos falar, eu não gastei nada na minha salvação. Eu não gastei dinheiro nenhum. Quando nós compramos a nossa casa, nós pagamos um preço alto. Quando nós vamos comprar uma roupa, nós temos que ter dinheiro, um calçado. Quando nós vamos no supermercado, temos que pagar, irmãos. Mas Cristo Jesus, ao morrer por nós na cruz, irmãos, como nos diz na lição de domingo, Ele fez tudo de graça para nós, irmãos. Por isso que nós temos que reconhecer tudo o que Jesus fez por nós. O preço é elevadíssimo, né? Embora seja de graça, seja gratuito para nós, irmãos, esse perdão e essa salvação que vem para nós de graça, irmãos, teve um custo enorme para Deus. Muito grande, foi muito caro para Deus e para Jesus o preço que Ele pagou. Para nós é de graça, irmão, mas para eles não. Por isso que fala comprar de graça. O que nós podemos, a única coisa que nós podemos comprar de graça, irmãos, é o perdão dos nossos pecados através de nosso Senhor Jesus Cristo e a certeza da salvação, irmãos. A certeza de uma vida eterna através da graça que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós também. Se nós olharmos para nós, irmãos, se eu olhar para mim, eu não tenho chance nenhuma de salvação, irmãos. Eu posso dizer, eu não vou me salvar. Mas quando eu olho para a graça que nosso Senhor Jesus Cristo fez por mim, por cada um de nós e pela humanidade toda, nós temos 100% da nossa salvação. Aqui no finalzinho vem nos dizendo, né?
A salvação é gratuita, pois não há nada que possamos fazer para merecê-la. Nossas obras jamais serão boas o suficiente para nos salvar. No entanto, a salvação pode nos custar tudo. Tudo que, irmãos, tudo que é de bom que Deus tem preparado para nós. Tudo que é de bom que nós nem possamos imaginar, irmãos, vem tudo de graça para nós. Que Deus nos abençoe, que nós possamos reconhecer, irmãos, o preço que Jesus pagou para salvar a mim, a vocês, irmãos, e a toda a humanidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, bom dia a todos, um feliz sábado, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar no nosso meio, amém? É uma alegria muito grande de compartilhar a palavra de Deus e também a lição da escola sabatina. Na parte de segunda-feira, está falando sobre os pensamentos e os caminhos elevados. E a pergunta número 4, ela faz a seguinte pergunta: por que Deus disse que seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que o nosso, assim como os céus são mais altos do que a terra? O que isso significa? Eu estava estudando então Isaías 55, 8, 9. Eu entendi que o pensamento de Deus são puros e perfeitos. Os caminhos do Senhor são limpos e sem espinhos. Por isso, os pensamentos de Deus e seu caminho é incomparável com os pensamentos do ser humano, né? Porque nós somos pecadores. Pouco ser humano compreende da misericórdia de Deus. Os comentários bíblicos da nossa igreja falam sobre isso aí, né? E também dos seus propósitos infinitos para com todas as pessoas salvas pela graça divina. Com frequência, os pensamentos do ser humano são afetados pela amargura, a indiferença. Contudo, os planos divinos são ricos em misericórdia e graça perdoadora. Se você pegar a sua Bíblia lá em Êxodo 34, 6 e 7, Salmo 103, 8 ao 14, Jeremias 29, do 11 ao 13, fala um pouco mais sobre os pensamentos e os caminhos do Senhor elevados. O interessante também, irmãos, que às vezes a nossa falta de humildade faz que nós não entendemos completamente os pensamentos e os caminhos do Senhor. Por isso que muitas vezes na nossa vida, nós, em parte de conhecimento da Bíblia, nós paramos pela metade do caminho. Por isso que muitas pessoas abandonam a fé, por às vezes aceitar, né, ser batizado, aceitar o perdão de Cristo, mas não completamente. E a lição de segunda-feira, ela deixa bem resumida isso para nós. Porque se nós tivéssemos um pouquinho mais de humildade, com certeza o Espírito Santo e a sua infinita misericórdia de Deus seria mais fácil para nós entender, né, o significado dos pensamentos e os caminhos elevados de Deus. Apesar que nós possamos esforçar o máximo, claro que nós não vamos chegar na infinita bondade de Deus. Por quê? Por causa que Deus ele é acima de tudo. Então, por causa do nosso pecado, muitas vezes nós colocamos um limite, uma barreira sobre a divindade de Deus. E a pergunta número 5, ali em Isaías 55, versículos 6 e 9, fala assim, ó, eu gosto de ler as perguntas que fica mais fácil, não só para a gente explicar, mas para o ouvinte também entender. Lê Isaías 55, do 6 ao 9, o Senhor diz que seus caminhos e pensamentos são mais altos do que podemos imaginar. Qual é o contexto dessas palavras? O que ela faz que é tão difícil entender? Aí foi aonde também eu tenho explicação pela segunda parte, né? Da parte de segunda-feira, que é a pergunta número 5.
Foi nisso que Israel falhou, de não conhecer o contexto do perdão e a misericórdia de Deus. Estamos passando pelo mesmo caminho, o mesmo momento. Hoje nós estamos enfrentando o que o povo de Israel enfrentou ali na época do Velho Testamento. Eu até grifei aqui a lição, fala assim, de todos os grandes mistérios do universo, certamente o maior de todos é o do plano da salvação, um mistério que mal podemos começar a entender. Lá embaixo, no rodapé, fala assim: examine as coisas ruins que você faz, pessoas que machucam, palavras cruéis que falam, decepções causadas aos outros e a si mesmo. No entanto, por meio de Jesus, você é perdoado de tudo isso e permanece perfeito aos olhos de Deus. Se isso não é um mistério, o que seria então? Você entendeu qual que é o mistério do plano da salvação? Os nossos olhos são os olhos de pecado, de maldade. Nós só pensamos, mesmo nós dentro da igreja, quantas vezes a gente vê confronto entre os irmãos. Eu não estou falando fora da igreja, estou falando dentro da igreja. Às vezes ciúmes, às vezes gera até um pouco de inveja dentro da igreja. E isso faz o quê? Que o nosso pensamento fica limitado. O pecado nos corrói o nosso coração. Faz que nós não temos humildade e faz que nós chegamos no ponto que nós chegamos. Cada dia que passa, deixamos de estudar a Bíblia, os comentários bíblicos da nossa igreja, os livros de profecia da nossa igreja, e assim nós vamos cada dia mais se degradando no pecado, né? E a nossa inteligência, a nossa sabedoria vai se afastando dos conhecimentos da palavra de Deus. Então, cada dia que passa, eu acredito, o mundo que nós estamos vivendo, eu acredito que vai se limitando cada vez mais sobre a divindade, os pensamentos e os caminhos de Deus. Que Deus possa nos abençoar, e eu espero que você entendeu a mensagem desta manhã. Um feliz sábado a todos. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. O título dessa semana é Amor em Ação. E o tema de hoje é Companheiros de Jejum. Está em Isaías 58, de 1 a 8. Lembrando que esse jejum é um jejum específico do dia da expiação. Nós vamos ler em Isaías 58, 6, que tipo de jejum que Deus queria que o povo fizesse, né? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, disfarce as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas o pobre desabrigados, e se vires nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Esse é o jejum que Deus fala que tem que ser feito, né? E aqui em Isaías 58, 3, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, para vocês entenderem um pouquinho, 10 dias antes era tocada uma trombeta feita com chifre que fazia um som bem forte. E aí eles começavam a se preparar, limpando a casa, tomando banho, cuidando da alimentação. Aí no dia da expiação, eles vestiam umas roupas feitas de saco, passavam cinza na cabeça. Isso para demonstrar humildade. Porém, Deus, conhecendo o coração deles, eles estavam fazendo tudo aquilo com rinchas. Eles estavam com rinchas com o irmão, não estavam fazendo como Deus mandava. Mas mesmo eles fazendo essas coisas, eles queriam que Deus reconhecesse que eles estavam fazendo. E eles fazendo com interesse próprio, né? Aqui está escrito assim: o jejum do dia da expiação, de abnegação, de privação de alimento, de aflição da alma. Porém,
o Senhor disse que esse jejum físico do povo era um jejum egoísta, pois buscava seus próprios interesses. O povo jejuava para realizar as obras de seu próprio interesse e para entrar em rinchas, não para repartir o pão com o faminto, nem para libertar os cativos, como Deus desejava que fosse o jejum deles. Então, a pergunta número 6 é: qual é o jejum referido a Isaías 58, 3? É um jejum buscando interesse próprio, né? Já na pergunta número 7, em Isaías 58, de 3 a 7, do que o Senhor estava reclamando a eles? O que havia de errado com o jejum do povo? Né? O povo ia lá, fazia rinchas com os seus irmãos, e Deus conhece o coração de todos, né? Então, Deus não aceitava aquilo. Aqui até fala assim na lição: o povo esperava que o Senhor parabenizasse por sua piedade. Evidentemente, ele tinha entendido tudo ao contrário do que Deus queria. Então, Deus queria de uma maneira e o povo fazia de outra e queria ser reconhecido, né? E não tá certo. Isso fica para nós hoje, né? Será que quando nós estamos jejuando conforme Deus nos pediu? Ou a gente está sendo igual aquele povo? Como é que está o nosso coração quando nós fazemos jejum? Né? É uma pergunta que vale a cada um de nós refletirmos, né? Um feliz sábado a todos. A lição dessa semana traz o título Amor em Ação e o subtítulo da parte de quarta-feira é Jejum para as Contendas. É uma continuação do livro de Isaías, capítulo 58. Essa lição continua falando sobre esse assunto. Fala muito sobre como era o povo judeu. O povo judeu era um povo fixado, tinha só um foco: mostrar que eles eram bons nos rituais. Eles faziam tudo muito perfeito, porém não demonstrava amor ao próximo. Então, qualquer um hoje pode ser cristão, pode aparecer ser um cristão de verdade. Ele pode ir na igreja, ele pode cumprir todos os rituais que a igreja coloca, ele pode mostrar aparentemente que ele é uma ótima pessoa, mas às vezes dentro dele ele não tem o amor. Ele não tem a compaixão pelos necessitados. Então, não basta ficar em cima dos rituais. A gente tem que preocupar também em ajudar os necessitados. Um exemplo disso é o próprio Cristo. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê um Cristo que ia sim na sinagoga, que lia os livros, que estava dentro dos rituais daquela época. Porém, ele era mais conhecido, existe mais relatos dele fazendo ajuda ao próximo, com cura, com consolo, ressuscitando os mortos, enfim, ele fazendo bem ao próximo. E é essa igreja que ele quer. Ele deseja uma igreja que prega a verdade, que o Espírito Santo converta corações de pessoas através do nosso trabalho. Porém, que essas pessoas que venham possam ver em nós um povo que, apesar também da gente ter os nossos rituais, nós estamos sempre preocupados com o próximo. Estamos sempre preocupados em aliviar a dor dos outros. Então, não adianta eu querer ser muito bem quisto numa igreja. Eu tenho que olhar e ver aquilo que eu posso fazer pelas outras pessoas. Porque isso é meio que automático. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Deus, a partir do momento que eu sou uma pessoa que guarda os mandamentos, tem a fé em Jesus, a minha obra de beneficência aos outros, ela vem naturalmente. Por quê? Porque nós temos Deus como um pai, temos Cristo como pai. E aí, geralmente os filhos acompanham, têm os pais como espelho. E se nós estudamos tantas histórias de Jesus, tantas histórias de Deus na Bíblia, mostrando o quanto que ele ajudou o próximo e nós não fazemos nada, que filho que nós estamos sendo? Que não pegamos nenhum exemplo do nosso Pai. Que Deus possa nos abençoar para que nós possamos ser exemplos aqui na Terra, um exemplo de pessoas que fazem aquilo por amor e que sempre está preocupado com a dor do semelhante. Que Deus nos abençoe. Feliz sábado, irmãos. O estudo dessa semana é o de quinta-feira, que vem dizendo um tempo para nós, né? Aprendemos aqui nessa lição que o sábado é um dia de guarda, é um dia em que temos para estudar mais, é um dia que temos para corrigir as nossas falhas durante a semana, é um dia que temos de agradecer a Deus pelas bênçãos, né? É o dia que temos de testemunhar o amor de Jesus, né? O sábado não deve ser uma desculpa para não ajudar. O sábado deve ser um motivo de testemunhar
à volta do Senhor e o motivo de testemunhar a lei dele, de confirmarmos, né? O sábado é um dia que fazemos mais pelos outros do que para nós. O sábado deve conter as características que fala em Isaías 58:13. Por quê? O intuito dele, de guardarmos o sábado, é de estar ajudando o próximo, de estar suprindo a necessidade daqueles que necessitam de ajuda, né? Quando eu falei que não deve ser uma desculpa, é porque muitos de nós arrumamos uma desculpa que o sábado a gente não pode fazer nada. E nisso acabamos deixando de ajudar uma pessoa que realmente necessita de ajuda, né? O sábado tem uma ligação com o jejum, que ambos dois não pode ser guardado por obrigação, mas sim por prazer e obediência, né? E ter a certeza de que o Senhor está nos cuidando e nos guardando, né? O sábado, ele é um dia em que provamos, né, que aceitamos Jesus por tudo que ele tem feito por nós, que ele se deu a nós. Então, esse dia deve ser um dia em que nós vamos nos dar às outras pessoas que necessitam de uma palavra, de uma oração, de uma visita, de uma ajuda, de suprir as necessidades do próximo. O sábado deve ser um dia de alegria, não um dia em que você deposita as tuas amarguras, tua raiva, mas sim que você deposita toda aquela confiança daquele que você crê até hoje. Irmãos, eu espero que possamos seguir conforme a vontade do Senhor na guarda do sábado, e se em algum momento desanimarmos, a gente pode ter certeza que o Senhor está ali, né, junto com nós para nos confortar. Feliz sábado, irmãos. Bom sábado, todos os irmãos. Mais um sábado, mais um estudo, Escola Sabatina. Hoje eu estou aqui no estudo adicional. Esta semana estudamos sobre o amor em ação, né? Perguntamos quando isto ocorre e por que ocorre, né? Esse sentimento maravilhoso, né? E essa ação. O amor em ação, entendo que é quando nós colocamos esse lindo e significativo sentimento em ação, ou seja, em outras palavras, colocamos para trabalhar, né? Seja quando realizamos atos de altruísmo, compaixão ao próximo, quando somos solidários, por fim, não deixarmos esse sentimento de amor inerte e nada realizarmos em relação ao nosso próximo. Consequentemente, por que agimos desta forma, né? Amorosamente? Toda pessoa que assim proceder, ela estará em obediência a Jesus, no que diz em Mateus 25, né, de 35 e 40. Intensificamos bastante esse capítulo, esse versículo, porque é um pedido, né, de Jesus, né? Ele pede para os apóstolos, né? Pede para que faça isso, né, por ele, né? Sendo este, portanto, o que fizer, o cristão obediente ao que diz o Senhor. Em Isaías 55, de 1 a 7, é-nos relatado que nosso bondoso Deus, né, oferece gratuitamente o perdão no âmbito de uma restaurada relação de aliança com o seu povo. Aliança com o seu povo, né? Quem é esse povo? Esse povo somos nós, né? Mas jamais, porque este perdão foi gratuito a ele, né? Foi tão barato, né? Mas a verdade, irmãos, é que pagou-se um preço caro por isso, né? Preço terrível do sangue de seu servo, que é Jesus, seu Filho. Embora Deus nos tenha dado o perdão de graça, esse perdão teve um custo grandiosíssimo para ele. Todavia, irmãos, temos que entendermos de uma vez para sempre, né? Ou de uma vez por todas, né? Que Deus e seus caminhos estão além do que podemos imaginarmos. E também devemos inculcarmos em nossas mentes, que na maioria das vezes, nossas mentes estão ocupadas com coisas deste mundo, coisas corruptíveis que não levam a nada, né? Deixamos a mente ocupar-se com isso e não ocupamos com as coisas sagradas e as coisas incorruptíveis, né? Que é as coisas de Deus, né? Nós temos que saber que todos os mistérios que o universo apresenta,
Indubitavelmente, o maior de todos eles é o plano da salvação. Vemos dos estudos que nossa irmã Ellen White, em seus escritos, sabiamente ela relata que grande é o mistério da piedade. Irmãos, sobre o jejum, temos a falar que em contexto amplo significa abster-se do que é tóxico para a mente, para o corpo e para a alma, esvaziar, dar um tempo, entendeu? Para a alma. Ele é realizado porque os desejos do complexo do corpo e mente, na realidade, são muitas vezes mais fortes do que o desejo espiritual, né? Deixamos as coisas do mundo em primeiro lugar e as coisas de Deus em segundo plano. É isso que está falando. Porém, o jejum, pelo qual o profeta Isaías refere-se em Isaías 58, de 1 a 8, é o desejo do dia da expiação, quando o profeta manifesta que ao realizarmos uma aproximação maior ao nosso Deus, né, nós devemos o que, irmão? Nos humilharmos, né, e afligirmos nossa alma com abnegação. Ele também inclui nisso aí tudo, né, na humildade, na abnegação, tudo. Ele também inclui o jejum. Nos é questionado de o que, afinal, é mais difícil. O que é mais difícil, irmão? Privar-se de algumas refeições ou trocar tudo isso por usar seu tempo e dinheiro para alimentar os moradores que andam na rua da sua, onde você reside, nas ruas da sua cidade? Irmãos queridos, o Senhor busca uma igreja, um povo que pregue a verdade ao mundo. Então pergunto, quem é a igreja, irmãos? A igreja somos nós. Somos nós, portanto, cabe a quem, né? Falar a verdade ao mundo, pregar o evangelho ao mundo. Cabe a quem essas funções? Desempenhar essas funções? Cabe a nós, irmão. Em Isaías 58, fala de 3 temas principais, que são a abnegação, bondade social e o sábado. Olha o sábado aí, né? E que relação eles envolvem, né? Com a concentração em Deus, né? O que eles têm em relação a Deus, né? Esse título. Muito bem. O título da lição é muito interessante para refletirmos em alguns pontos, como por exemplo, o mundo caminha desta forma que vemos, caída, sem amor, com crueldades de vários aspectos. Por quê, queridos? Justamente o nome que esta semana leva na lição, né, que é o amor em ação, é pouco praticado. Ou, para ser mais claro, né, para os senhores, né, pratica-se o oposto, como por exemplo, ódio, inveja, cobiça, infidelidade, injustiça, né, que é o que mais vemos aí, principalmente aos nossos irmãozinhos, né? Porém, uma coisa tem que ficar bem clara, irmãos, em tudo que aprendemos nessa lição: de nada teremos êxito se não realizarmos com abnegação, que quer dizer uma renúncia ascética à própria vontade em função dos anseios místicos ou princípios religiosos, e de realizarmos um sacrifício voluntário dos próprios desejos da nossa vontade, né? Deixarmos nosso desejo, nossas vontades terceiro plano, né? Ou das tendências humanas naturais em nome de qualquer imperativo ético. Olha, irmãos, como é que é, né? E nós se apegamos. Para finalizar, gostaria de deixar a mensagem de que aqui na Terra, para que nós possamos imitarmos um pouco do que Jesus realizou em sua mensagem quando passou por aqui, nós deveríamos, como ele nos pede em Mateus 25, 35, 40, novamente, eu ratifico isso, né? Novamente citamos essa passagem, porque se faz necessário, irmão, recolher em nossas casas o quê? Os pobres, os desabrigados, né? Ao abrirmos nosso guarda-roupa, né, fala o estudo aqui, lembrarmos de vestir nosso irmão nu, né? Tanta roupinha temos lá, às vezes nem usamos, né? Ao fazermos nossas refeições, lembrarmos de nossos irmãos famintos em toda parte do mundo, né? Com uma incidência maior nos países da África, da Somália, do Quênia, em tantos outros países. Mas, irmãos, geograficamente não precisamos ir tão longe, não. Às vezes está na porta da nossa rua, né? Muitas vezes, esse pobrezinho, eles estão perambulando pelas próprias ruas que moramos, né? E temos a iniciativa de repartir nosso pão com esses nossos queridos irmãos, né? Irmãos, temos que ter sempre em mente
né? Que assim como a terra está abaixo dos céus, ou seja, o céu está acima da terra, Deus está acima de nós, né? Nós, né, temos que cumprir as leis, os mandamentos e os pedidos que Ele tanto nos faz. Bom sábado a todos. Feliz sábado, irmãos. Vamos fechar nossos olhos para fazer uma oração. Querido Senhor, obrigado por essa lição que nós tivemos agora. Que essa lição faça a gente cada dia mais se fortalecer na fé. E que o Senhor Jesus, nos abençoe, Senhor, nossa família, a família da igreja. Que nos livra desse mal, desse vírus. Que cuide da nossa família. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.